Bom dia, galera do Primeirão Ideal, saudades de vocês, faz muito tempo que a gente não se vê, mas estamos nos vendo agora de forma virtual e vamos tentar aproveitar um pouquinho melhor esse período de quarentena aí para a gente retomar alguns conteúdos que a gente viu antes das aulas, né, serem paralisadas. E outro detalhe, né, o pessoal fica perguntando: ô Daniel, essas aulas virtuais aí, os profs ficam só de pijama, de cueca, né, dando aula? Não, só para provar para vocês, estou aqui, ó, fardadinho, né, com a camiseta do Ideal, prontinho para passar para vocês um pouquinho sobre os assuntos que a gente estava vendo agora no primeiro bimestre. Só para a gente recordar um pouquinho, eu gostaria, estou passando o mouse aqui em cima, recordar um pouquinho daquilo que a gente comentou sobre os hebreus, um dos povos mais importantes, né, da história da antiguidade, porque eles deixaram uma contribuição muito importante para a gente. A criação da primeira religião monoteísta da história. Estou passando o mousezinho em cima aqui da região original que os hebreus habitaram, a região do Crescente Fértil, está lembrado? Né? A região da Mesopotâmia, a região da Palestina, a região do Egito, por onde os hebreus circularam durante muito tempo ao longo da história deles. Né? Você tem que lembrar que os hebreus foram nômades durante muito tempo. A primeira passagem, né, que os hebreus aparecem, né, dentro da história, eles estão habitando a região de Ur, uma cidade da Mesopotâmia. Né, só para você ter uma ideia, quanto tempo antes, né, do nascimento de Cristo? 1800 anos antes. E depois eles vão migrar para a Palestina, liderados por aquele cidadão chamado Abraão, né, o primeiro dos patriarcas hebreus, que teve 2 filhos, Isaac, que vai dar origem às 12 tribos de Israel, e também o Ismael, que vai dar origem às tribos árabes, só para você lembrar daquela historinha que a gente comentou em sala de aula para vocês, da importância, né, da história dos patriarcas dentro da história hebraica e dentro da própria história do mundo ocidental atual, porque, querendo ou não, né, os hebreus têm uma influência muito forte sobre a gente até os dias de hoje. Eles se instalaram durante algum tempo na Palestina, mas não se tornaram sedentários ainda. A própria Bíblia, né, na parte do Antigo Testamento, que eu comentei com vocês, é uma parte importante para você lembrar a respeito da história hebraica, diz que eles passaram por um período, né, de uma terrível seca que aconteceu na região e foram obrigados a migrar novamente para o Egito. Olha a data, por volta de 1750 anos antes de Cristo nascer. Muito tempo, muitos séculos antes da presença de Cristo na história hebraica. E ali no Egito eles ficaram durante algum tempo, alguns séculos, né, vivendo até de uma maneira tranquila, até um período em que os faraós começam a escravizar o povo hebraico, fazendo com que eles buscassem uma outra alternativa de vida fora do território egípcio, que vai ser exatamente essa rota que eu estou destacando aqui para vocês, das migrações egípcias. Dá uma olhadinha aí embaixo, né, no mapinha, saindo de Ur, na Mesopotâmia, passando pela região da Palestina, que também é chamada de Canaã, né, indo até o Egito e retornando à Palestina. Só para você ter uma ideia, esse retorno do Egito à Palestina, a gente chama pelo nome, aqui ó, estou passando o mousezinho em cima para você lembrar, né, a gente chama de Êxodo. O êxodo dos hebreus da região do delta do Nilo, a região ali onde o Nilo desemboca no mar Mediterrâneo, passando aqui pela península do Sinai, né, vindo em direção ao Monte Sinai, que, segundo a tradição religiosa, né, não vem ao caso para a gente, que a gente está pegando só a parte histórica, mas, né, o último dos patriarcas hebreus, né, Moisés, teria recebido o Decálogo, os 10 mandamentos, né, e a partir daí seguido, né, a sua rota até a terra prometida, a terra de Canaã, que seria basicamente a região da Palestina, para onde os hebreus vão se direcionar. Né? A tradicional rota do Êxodo, as passagens bíblicas, né, que contam o Êxodo, né, como a passagem das codornizes e do maná, da comida e a disposição dada por esse Deus único que vai ser criado pelos hebreus. A religião judaica é a primeira religião monoteísta de toda a história da humanidade e que fez com que esse povo se tornasse especial, né, dentro do mundo antigo. Né? Javé, Jeová, o grande Deus, né, que vai fazer essa peregrinação ser possível, guiando Moisés em direção à Terra Prometida. O problema é que quando eles chegaram lá, essa terra já estava habitada por muitos outros povos. Né? E aqui você tem, né, nesse slide, as 12 tribos de Israel, que vão acabar sendo comandadas pelos juízes, né, cada uma delas, né, um chefe militar, lutando para se instalar na região da Palestina, como você está observando aqui. Né? Essa região já era habitada por outros povos, principalmente o povo mais poderoso, né, dessa época, que eram os filisteus.
cujo confronto, né, com os hebreus vai acontecer, né, para que os hebreus conseguissem, né, se fixar definitivamente nessa região aí que eu estou destacando para vocês. Só para a gente seguir, né, a fase dos juízes, né, vai ser a fase das lutas dos hebreus para conseguirem se fixar naquela região. Né, você vai ter Sansão, você vai ter Samuel, você vai ter, né, Gedeão, você tem, né, 12 juízes, né, que lutaram para eles conseguirem se localizar nessa região da Palestina. A partir daí, né, da vitória dos hebreus e a fixação definitiva deles, eles vão se tornar um povo sedentário, você começa a última fase, a fase dos reis, ou também chamada fase da monarquia, cujos 3 reis mais importantes eu estou destacando aqui para vocês, né, Saul, Davi e Salomão. Você está vendo aqui, né, na linha de tempo, a gente está se aproximando já, né, do ano 1000 antes de Cristo nascer, tudo isso acontecendo antes da presença de Cristo dentro da história hebraica, né? Ou seja, uma história muito antiga, muito anterior, né, à presença de Cristo, uma religião monoteísta tradicionalíssima entre os hebreus, né, essa prática, né, da crença do Deus único. E outro detalhe importante, a partir da morte de Salomão, que foi o último grande rei dos hebreus, você vai ter a divisão, né, do reino hebraico em 2 áreas, o reino de Israel e o reino de Judá. Só para a gente recordar que eu já tinha comentado com vocês, essa divisão faz com que aquele que nasce no reino de Israel seja chamado de israelita ou israelense, aquele que nasce no reino de Judá seja chamado de judeu. Porém, né, os 2 reinos fazem parte de um único povo, né? Os hebreus que deram origem a essa divisão aí que eu estou destacando para vocês. Já é o período inicial da decadência da civilização hebraica, essa divisão. Só para você ter uma ideia, você está vendo aqui, ó, né, o reino de Judá, né, que ficava ao sul, já vai ser dominado pelos babilônios, ou seja, vai ser invadido e conquistado pelos babilônios. Né, eles vão ser levados, né, para a região da Mesopotâmia, escravizados lá novamente. Porém, né, eles vão conseguir voltar novamente à região da Palestina, porém, novamente conquistados pelos gregos, agora, Alexandre o Grande, né, que vai patrolar aquela região. E por último, né, já, né, quase na época, né, do nascimento de Cristo, a dominação romana. O Império Romano vai acabar se implantando, né, e dominando a região e transformando a Palestina basicamente numa província do Império Romano. Detalhe importante, pessoal, nessa época, né, do nascimento de Cristo é que você vai ter o nascimento da segunda religião monoteísta da história da humanidade, que é o cristianismo. Né? Outro detalhe importante que você tem que lembrar, né, dentro da tradição hebraica, né, o que você tem que observar? Aqui eu coloquei para vocês, né, mais ou menos, né, para você ter uma ideia, né, da passagem, né, desde a Mesopotâmia, da primeira menção, né, dentro da história ao povo hebraico, até a dominação romana. Né, você está vendo ali a linha de tempo acompanhando, né, toda essa trajetória dos hebreus, que é uma trajetória conturbada. Né, você percebe que é um povo, né, diferenciado em relação aos demais povos desse período aí do mundo antigo que a gente está estudando. E outro detalhe importante, né? A principal contribuição religiosa dos hebreus, o monoteísmo religioso, Javé ou Jeová ou Deus, né? Você pode chamar da maneira que quiser. O judaísmo, que é a primeira religião monoteísta da história, presta atenção na data, olha aqui, ó, surgiu 18 séculos antes de Cristo nascer. Portanto, não diga, por favor, né, que o cristianismo é a primeira religião monoteísta da história. Né? O cristianismo é a segunda religião que vai surgir, né, dessa tradição judaica, né, que já existia na região há muitos séculos atrás. E por último, a última grande religião monoteísta da história, o islamismo, né, que surgiu através do profeta Maomé. Lembra daquele quadro que eu passei para vocês antes das aulas serem paralisadas, onde eu destaquei as diferenças entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Outro detalhe para você lembrar, o livro sagrado dos hebreus, né, da religião judaica, a Torá, né, como a gente chama, que é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, né? O Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros fazem parte do Antigo Testamento, que é considerado sagrado para a religião judaica. O Novo Testamento não tem valor nenhum para eles, lembra sempre desse detalhe. Né? Tem valor para a religião cristã. Né? A Bíblia cristã é composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A Torá judaica apenas pelo Antigo Testamento, mais as interpretações desse Antigo Testamento que estão num livro chamado Talmud, que fazem parte dos livros sagrados, né, da religião judaica. Então, por hoje era basicamente isso, né, em relação aos hebreus. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros povos do mundo antigo, como os hebreus, como os persas, né, gregos, romanos,
para a alegria de vocês. Espero que você dê uma olhadinha na apostila, né, dê uma revisada nesses conteúdos e tente fazer os exercícios do caderno de atividades, porque a diversão é garantida para vocês. Valeu, galera!